mais uma vez nos encontramos. Sejamos todos bem-vindos a essa reunião fraterna onde nós vamos conversar um pouquinho sobre caminhos de luzes, esteiras de felicidade que nos foram e nos são apresentadas já há milênios e que muitas vezes nós relegamos todos os ensinamentos ao esquecimento, conforme sempre lembramos Emmanuel, que nós devemos nos enriquecer mais, deixando de ser ouvintes esquecidos e nos tornarmos fazedores da obra de Deus, da obra do amor. Especialmente nesse mês que nós vivemos, não procuro não me deter em datas, mas nesse mês de abril nós estamos reverenciando a imagem de um grande homem que nos proporcionou, através do seu trabalho, o conhecimento trazido pela espiritualidade superior, e que nós damos hoje em dia o nome de Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos. Então, quando chegou a hora certa, já existia dentro da programação da Terra mais uma etapa a ser desenvolvida dentro do plano de ensinamentos que hoje nós sabemos cristãos, de nos trazer mais algumas revelações ou algo que viessem dar mais luz, um pouco mais de luz, naquilo que já tinha bastante luz, que é o Evangelho do Cristo. Então hoje, através da Associação Espírita Cristo e Caridade, nós temos então a honra de atendermos ao convite do pessoal da sociedade para conversarmos um pouquinho. Eu lembrei então que dentro desse mês nós relembramos então o nascimento, do nosso nascimento podemos dizer, de um livro magistral que veio abrir as portas da espiritualidade para nós a compreendermos melhor, já que tudo que nós tínhamos eram suposições, era tido como misticismo, como enganação. Então Kardec, que nós vamos ver que ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de outubro de 1869, cumprindo dentro da sua etapa reencarnatória, com esse dever que ele abraçou na espiritualidade, e ele se tornou, então, já com a idade bem avançada, com 50 e tantos anos, ele abraçou o trabalho da codificação dos espíritos. Aqui em Canoas nós estamos agora, no mês de abril, comemorando o mês Kardec. Inclusive teremos uma semana bastante voltada para palestras em algumas sociedades. Se desejarmos assistir via internet, podemos acessar o site da UME Canoas para sabermos a programação. Teremos palestra praticamente todos os dias, com o tema ligado mais espiritismo e mediunidade. A mediunidade e seus desmembramentos, o uso, as consequências do uso da mediunidade. Mas eu não estou aqui para falarmos de mediunidade. Nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho, sobre esse caminho
que nós chamamos esse caminho de luz, né, que nós damos o nome de doutrina luminosa. Eu, pelo menos, dou esse nome, né, porque é uma doutrina que veio ser um farol luminoso no caminho de todos aqueles que queiram trilhar, pegar uma direção e seguir no rumo da felicidade. Nós sabemos bem que tudo é amarrado, né? Se falarmos o que é o Espiritismo é o próprio cristianismo, é o próprio Evangelho, né? E o que é o Evangelho? O Evangelho é um convite ao nós nos amarmos, um convite ao amar. Não é isso? Então, se o pessoal falar assim, é uma palavra que caracteriza bem o Espiritismo, né? Muitos dirão, mediunidade. Não é mediunidade, é o amor, é o Evangelho. Não é isso? Tanto é que nós sempre relembramos as pessoas que tem um dito que foi criado, não sei por quem, mas explica bem. Estudar Kardec para compreender Jesus. Então essa doutrina ela veio dentro do seu processo de clarear caminhos, nos trazer muitas explicações, né, para aquilo que nós vivemos na prática sem entendermos. Nós fomos muito ludibriados durante o transcorrer dos anos por incompreensão, por egoísmo daqueles que já detinham a verdade, já detinham bastante conhecimento, mas não tinham ainda medido as consequências de que quem tem um tesouro, aquele tesouro é para ele e para os outros, não é só para si. E o Evangelho é um tesouro que nós carregamos, como nos diz o Emmanuel, muitas vezes um tesouro que carregamos em vasos de barro, para quebrar, para rachar, rapidinho. Basta nós descuidarmos, né, do que nós estamos fazendo com aquele tesouro. E ele se perde. Não é isso? Então nós temos só para começarmos, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores da Sociedade Espírita Cristo e Caridade de Canoas, por mais esse espaço que nós conseguimos abrir, conseguimos dispor, para levarmos essas palavras até as pessoas que estão remando, estão buscando, né? Mas estão remando barcos aí em cujo leme tem um timoneiro alguns timoneiros descuidados aí que não foram bem escolhidos, né? Então podemos remar, fazer força, podemos sofrer, rir bastante, né? Não o riso da inconsequência, mas nos divertirmos, termos saúde, termos riquezas físicas e espirituais, mas no leme do barco que estivermos remando, deve estar o amor de Deus através do Evangelho do Cristo. Então agradecemos aos mentores da casa, a toda a espiritualidade muito preocupada que está em modificar os rumos que estão nos levando sempre para o precipício, e que possamos nos fortalecer mais em família, porque é onde se reiniciam a educação, respeito, não é isso? Isso aí se inicia bem dentro de um grupo menor, onde o espírito está encarnado ainda, com a memória adormecida, num corpo frágil para aprender a falar, ouvir, discernir, entender, compreender, amar, e para colocar tudo isso depois no mundo e colher os frutos, né, das bênçãos que ele oferecer aos outros. Então, agradecemos a Deus e vamos lá. Nós temos que, no iniciozinho lá do Espiritismo, passando por aquele grande, que foi documentado, né? O que foi um problema documentado, que não era um problema, era o início da lição, das irmãs Fox, né? Aquela situação lá de Hydesville, da cidade lá em Nova York, né? O condado de Nova York, das irmãs Fox, que começaram então a falar através de pancadas com alguma coisa, alguma
entidade, né, que nós sabemos, que começaram através de sim ou não, de manifestação, de pancadas, começaram a chamar a atenção dessas duas meninas que se mudaram para uma casa antiga e que depois foi constatado através de estudos de pessoas mais esclarecidas, através de um método de letras e ponteiros, conseguiu-se saber que era o espírito de alguém que foi morto naquela residência aqui, né, que é Charles Rosman, que é a primeira documentação que se tem do espírito mortal se comunicando. Comunicação comprovada, né, e documentada. Então depois seguiram-se as mesas girantes, que já eram coqueluche, lá na Europa, onde Kardec começou a estudar, que na época não era Kardec, né, era o senhor Hipólito Leon Denizari Rivail, um professor muito compenetrado, sábio, um mestre, é isso. Ele começou a estudar e através todos esses estudos que lhe chegaram às mãos, ele se comprometeu a estudar aquilo. Então, equipes de médiums que não se conheciam, né? Ele trabalhava com essas pessoas, fazia as perguntas, os espíritos respondiam. E daí veio a lume no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, custeada pelo próprio Kardec. Esse nome Kardec, Allan Kardec, foi revelado ao senhor Hipólito Leon por a senhorita Jafé, numa sessão mediúnica, que informou a ele que ele era um sacerdote druida entre o povo celta, que já acreditava na reencarnação. Esse povo já pregava a doutrina da reencarnação, aceitava, que ele tinha sido um sacerdote, por isso que ele tinha abraçado a missão. E o nome dele lá atrás, como sacerdote, era Allan Kardec, e ele adotou então esse pseudônimo para conseguir fazer o trabalho. Ele fazia anonimamente o trabalho, o que não ocorreu, né? Porque uma coisa foi uma revolução muito grande que a humanidade viveu de lá para cá, ele não teve mais como se esconder. Então, em abril de 1865, ele lança então esses livros, sofreu muita perseguição, tem uma queima de livros, né, os autos de Barcelona, eu acho, o bispo de Barcelona mandou queimar 300 livros, Kardec tinha enviado, né, lá para a Espanha, para Barcelona, e o bispo, descobrindo, mandou queimar em praça pública esses livros. Olha, sabemos que muitas coisas que nós sabemos serem erradas, nós aguçam muito a nossa curiosidade. E aqueles 300 livros queimados aguçou a curiosidade de muita gente, então foi o primeiro comercial, primeira, vamos dizer assim, propaganda de um livro feito, né, fora da Bíblia, que é o livro mais traduzido, mais lido no mundo. Ele foi o primeiro livro que teve realmente uma propaganda que funcionou ao contrário. É isso? Então, em vez de acalmar os ânimos, matar a curiosidade, aguçou a curiosidade das pessoas, e aí o Kardec ficou conhecido, e daí continuou, que ele pensou, bom, quando terminou o Livro dos Espíritos, bom, então estou dispensado. Não, agora nós vamos fazer o desmembramento desse livro, já que o Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 livros. Daí depois, né, foi visto lá, foi percebido que era livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto. Cada um deu origem, então, né, em 1861, um dos livros lá que fala sobre em 1861, é o livro dos médiuns, né, que é a comunicabilidade com os espíritos. Em 65 saiu o Livro dos Espíritos, daí teve um tempo, Kardec continuou com aquele até foi feito depois, encadernado, né, muitos livros lá, que ele tinha um jornal mensal que ele custeado por ele próprio, e depois se chamou a Revista Espírita. É um jornal
como é que chama, falava de psicologia e pensamento humano e tudo mais, que o Kardec se correspondia com autoridades, com leigos. Escrevia para ele, ele respondia, né? Então, em 1865, o Livro dos Espíritos, 61, o Livro dos Médiuns, que passou então, pessoal, como é que é então essa história dessa comunicação com os espíritos? Daí os espíritos trouxeram e lançou o livro desse desmembramento do Livro dos Espíritos e trouxe o Livro dos Médiuns em 1861. Depois, em 1865, porque a barra pesou, não, o Espiritismo é o cristianismo, foi lançado então o Evangelho segundo o Espiritismo, e dentre 3.000 mensagens, né, de 10.000 mensagens, ele escolheu 3.000 boas mensagens, chegaram, né, relatos dos Espíritos. Desses 3.000, ele escolheu as mais excelentes, 300, que vieram compor o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1865. Depois veio O Céu e o Inferno, que fala sobre os gozos e penalidades, que fala mais da justiça divina, para onde nós vamos, quando desencarnamos, aquela coisa toda. Em 1869, então, ele vem a desencarnar. Ele estava com outro livro, obra que depois se chamou Obras Póstumas, né, que foi editado pela esposa, né, o Lemarie, uns outros amigos dele, o Didier, pegaram esse livro, já existe um livro espetacular, quase 500 páginas, então que ele discorre espetacularmente sobre mensagens psicografadas, sobre correspondências. Quem tiver curiosidade, até dentre os espíritas, que possam fazer lá uma visitinha nessas obras póstumas, que nós aprendemos muito, nós lemos muito a respeito. Esse livro não é muito lido, mas é um livro muito importante também para quem gosta de estudar a doutrina dos espíritos, né? Porque aqui nesse meia hora, 20 minutos que nós conversamos, não temos tempo, né? E não é vital nós ficarmos levantando a bola de temas muito complexos. Nós temos que falar da doutrina espírita, do Evangelho, né? Para as pessoas poderem entender. E quem tiver mais curiosidade, se aprofundar mais, não precisamos estudar muito, nós temos que amar, trabalhar, compreender, seguir o Evangelho, né? Mas quem quiser compreender sobre os mecanismos da vida, da vida do espírito, sendo encarnado ou desencarnado, sobre o bem e o mal, deve estudar a partir do Livro dos Espíritos, estudar as obras básicas, estudar André Luiz, estudar Joana de Ângeles, estudar Emmanuel, estudar os livros do Chico Xavier, né? Obras belíssimas. Os romances são bons, são bonitos, né? E fala sobre muito causas e consequências, ação e reação. Mas por que aquilo acontece? Vamos estudar. As casas espíritas estão preparadas para receber. O cara, uma vez por ano, agora está suspenso, né? Os estudos estão suspensos, porque não pode aglomerar mais, né? Então, quem quiser saber mais, pode começar lendo o Livro dos Espíritos, ler as obras básicas. Depois entra num estudo sistematizado, que é um trabalho maravilhoso, né? Até nós temos aqui um livro que inicia, se o pessoal quiser comprar, sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso aqui é a venda nas casas, né? Isso aqui é o programa. Se o cara quiser dar uma lida sozinho aqui, vai pegar alguma coisa, mas bom mesmo é fazer esse curso dentro das sociedades, das entidades espíritas, que já estão capacitadas para ir explicando. Então parte-se, né? Que nem o Espiritismo, quando Kardec trouxe a doutrina, ele começou do simples para o complexo. Começou a falar de Deus, do universo, criação do universo, criação do ser humano, criação dos mundos, né? E aí vai. Até chegarmos, né, do lado de nós começarmos já a falar sobre mediunidade, sobre psicologia, né? Tem gente que se aprofunda muito nisso aí. E os espíritos continuam mandando luzes, mandando informações para nós. Não é isso? Então, gente, nós vamos sempre lembrar, né? Porque nós sempre falamos assim, espiritismo, mediunidade. Não, caracteriza o espiritismo é a mediunidade.
né? Como a doutrina nos diz, o verdadeiro espírita procura hoje estar melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, né? Então é aquele que luta bastante para dobrar as suas más tendências, se melhorar a cada dia. Esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, não é aquele que diz que o é aquele que o é na prática do dia a dia, que ama, perdoa, vira as costas e vai embora. É aquela história, não saiba a mão esquerda o que fez a direita ou vice-versa. Tá certo? Então nós vamos, eu trouxe um tema aqui para ver, que já é de um outro livro também, que eu estou com essas histórias dos livros, aí parece brincadeira, né? Eu fico recebendo, eu estou fazendo, né? Eu estou recebendo os livros, estou encadernando, e depois um dia nós vamos, né? Se eu não fizer isso, talvez os meus filhos, depois que eu desencarnar, eles de repente consigam fazer. Eu consegui editar só o primeiro livro lá, né? Sementes para o Amanhã. Deixei 2 lá na federação, estou com mais esses 3 aqui, mas não tenho respostas, né? Todos aqueles que eu peço apoio, a resposta não volta. Então eu fico perdido, mas de repente eu já tomei a decisão de fazer e-book aí, botar na página do Grupo Espírita Joana, que nós trabalhamos, onde nós trabalhamos, e vou deixar o pessoal baixar de graça. Vai ser bem melhor. Não me interessa dinheiro, não me interessa reconhecimento. Eu quero passar para frente, que nem fez Kardec, passar isso tudo para frente. Então o nosso livro aqui sobre Relembranças, o nome, esse livro, né? Que tem no Grande Palco, Relembranças, né? Tem o Sementes para o Amanhã. Tem mais outro no meio aí que eu não tô lembrando o nome agora, né? Mas a coisa está andando devagarzinho. Degraus da Alma, que foi o primeiro, que já está com 20 anos, né? Estou divulgando para as pessoas, faço alguns exemplares, dou para as pessoas, né? E a gente vai devagarzinho, uma vez a gente ajuda a melhorar esse mundo aí, porque está confuso, gente, né? Cada vez que alguém entra numa dificuldade, o nosso Brasil está numa grande dificuldade, e cada vez que a gente liga a televisão é mais dificuldade. O pessoal, em vez de apagar fogo, faz mais fogo, né? Fecha templos religiosos, e o pessoal não é fazer política, é comentar o que acontece. As pessoas querem trabalhar, não podem trabalhar. As pessoas querem se manifestar, não podem se manifestar. Não é isso? Então, quem tem que ajudar não ajuda. Quem quer atrapalhar, atrapalha demais. Então, o que é isso? Não temos consciência do que estamos fazendo aqui. Sinceramente, não. Então, o Evangelho nos diz o que é. O Espiritismo vem clarear mais. São planos, dentro do plano divino, do plano divino, são 3 etapas precisas. Kardec, né? Jesus e o Espiritismo. Virão mais coisas pelo caminho, certamente virão, mas para nós, né? Se nós atendêssemos Moisés, já estaria bom. Se nós atendêssemos Moisés, o Cristo, estaria ótimo. Se nós atendêssemos Moisés, o Cristo, à luz da doutrina espírita, sabendo da verdade, né? Justiça, amor e verdade, gente, seria um excelente, seria o ponto ao qual nós deveríamos ter chegado e ainda não chegamos. Não é isso? Então eu tenho aqui o texto número 2, que fala assim: ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, compreenderemos o Cristo e Moisés. Tá certo? Que não adianta a gente ficar batendo, né, sobre os 10 mandamentos. Por que dos 10 mandamentos? Por que do Evangelho? O Espiritismo larga assim, né? Quando Deus largou na minha mão o livro dos Espíritos, eu comecei a entender muitas coisas que eu não queria engolir, né? Em questão de Evangelho, eu não engolia. Como era explicado lá, aquele processo de milagre, outras coisas mais. Depois que eu passei a entender que cada um cria o seu caminho, e o caminho vai levar para algum ponto, eu comecei a entender por que o Cristo me mandou algumas coisas endereçadas através do seu Evangelho. Não é isso? Então o que é que me deu? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi o que me deu, então, todas
toda essa capacidade, então, de eu compreender, até coragem para chegar na situação que eu estou aqui, de ficar comentando com os senhores aí, as possibilidades que nós... Gente, as possibilidades que nós temos, né? Relembrando Kardec, nós carregamos o Evangelho, um tesouro em barros, em vasos de barro. Então, eu tenho que carregar esse Evangelho com sutileza, com delicadeza, com carinho, com cuidado, com atenção, né? E volta e meia a gente pega uma pérola desse, pega um pedaço desse tesouro e passa para alguém. É isso que nós estamos tentando fazer nas casas espíritas, em maioria dos templos religiosos, né? Quando o pessoal não usa o Evangelho para benefício próprio, para benefício só de alguns. Tem que espraiar a coisa, tem que espalhar, tem que... Né? Não vem nada, vem de graça na vida, gente. Nada vem de graça. Né? O pessoal muita gente não quer saber para não se comprometer. Se nós soubermos, existe comprometimento com aquilo que nós sabemos. O que eu conheço, eu sou responsável por aquilo que eu conheço. Não veio de graça para mim. É para mim fazer, para eu fazer, então, a distribuição para as pessoas. Né? As pessoas que... Se a pessoa acha assim, isso aí eu já ouvi, mas está ouvindo, mas não está fazendo. Né? Pô, lá vem ele com a mesma ladainha. É a mesma ladainha. Né? As palavras do Cristo são as mesmas há 2000 anos. O que Kardec trouxe lá atrás, 4000 anos, 4000 anos, as mesmas coisas. O que mudou? Não mudaram as palavras, que têm vida eterna? Não mudaram as palavras. Tem que mudar, então, a nossa compreensão, né? E o nosso trabalho em colocar essa compreensão na prática do dia a dia. Então, esse texto aqui é um texto psicografado, tá? Que vai justamente falar assim, ó. A síntese do conhecimento, que é o espiritismo ali dos espíritos, surgiu em 1857 na França, conforme programação da providência, programação de Deus, sob a direção segura do Espírito Verdade. Não é Espírito da Verdade, é Espírito Verdade. Tá? Ele falou para Kardec, pode me chamar de verdade. Né? Como responsável, auxílio e comprometimento do senhor Hipólito Léon Denisard Rivail, insigne professor, nascido em Lyon no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnado no dia 31 de março de 1869. Kardec nasceu em Lyon, né? Porque a mãe dele tinha um grande problema, a gravidez de risco. Os pais de Kardec já tinham 2 filhos, um casal de filhos, uma menina e um menino, que desencarnaram com 6 e 4 anos. Eles tinham, acho que, algum problema de compatibilidade sanguínea, não sei, né? Que as crianças não se desenvolviam. E Kardec também quase que não veio, né? Daí, então, a esposa dele foi a mãe de Kardec, né? Ela foi, então, e o pai de Kardec, eles foram para Lyon, lá na França, que era uma instância de saúde que o pessoal ia. Então, Kardec, ele não morava em Lyon, os pais de Kardec moravam em Paris. E eles foram para Lyon justamente para o nascimento do Kardec, né? do Hipólito. O senhor Rivail, então, ficou conhecido como Allan Kardec, seu nome de uma encarnação pretérita. E é o codificador da doutrina dos espíritos. O que é o codificador? Ele pegou todo aquele emaranhado de ensinamentos e codificou, botou numa ordem que pudesse ser entendida. Então, quando nós queremos, né, entender alguma coisa, nós temos que ter um código. Né? Hoje se fala em... Como é que se fala? Eu vou lembrar a palavra daqui a pouco, tá? O pessoal fala muito aí, que tem que é isso, é aquilo. É uma receita, né? É uma receita, então nós temos que ter um código, tem que fazer uma receita, tá? Para a gente poder chegar ao produto final que a receita vai nos orientar, tá? Parece distante o ano de 1857, quando no dia 18 de abril foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Aproximadamente 2.000 anos separam a codificação espírita do advento do Cristo. Tá? Então, 2.000 anos. Não é isso? O zero, né? É do nascimento do Cristo. 1857, praticamente 2.000 anos. Tá certo?
Muitas pessoas tentam desconsiderar a tríade cristã Moisés, Cristo e Kardec, alegando desatualização no tema principal e central. Está desatualizado, mas quando é que o amor deixa de ser o centro e é desatualizado? Nunca, né? Contido naquelas palavras que materializam o convite ao amar. Que o que é o Evangelho? Eu sempre estou brincando e relembrando com as pessoas que o que salva não é o amor. O amor é o nome do sentimento, o que salva é o amar. Não podemos nos esquecer disso. E o amar é complicado, tem que trabalhar. O amar é a disciplina na prática das nossas ações, na prática do dia a dia. O amor é o amor, é o nome do sentimento, até no dicionário. Não resolve nada, no dicionário não resolve nada. Só para nos dar conhecimento. Pega lá, bota aqui, passa para cá. Não é isso? Então é o amar que salva. Cremos sinceramente que o verbo amar só tem valor real quando conjugado e praticado em tempo presente. Tá? Então o verbo amar, eu amei. Eu não amei. É isso? Eu pensei em amar. Eu amo. Opa, legal. Eu não amo. Eu amarei. Não sei. Não é isso? Então reclamamos dos termos, dos exemplos, das figuras e palavras assentadas nos textos bíblicos, nos quais apoiamos as nossas decisões e ações presentes, questionando a sua atualização. Então a gente fala assim, mas o Evangelho, gente, o Evangelho já está ultrapassado, fica repetindo as mesmas coisas. Então, vamos perguntar para ele assim, mas tu tem amado o teu irmão? Tem perdoado? Tu tem sido fraterno? Tem ajudado as pessoas nas suas carências? Nas suas necessidades? Tens ajudado? Não. Então tu não está fazendo nem o que está lá atrás, escrito lá atrás. Não é isso? Então é agora. Verbo amar só tem valor praticado, conjugado em tempo presente. Tá? Relembrando Emmanuel, aqueles que dizem estar o Evangelho ultrapassado, nada entenderam ou nunca o colocaram em prática. Então quem diz que o Evangelho está atrasado, ou não entenderam a mensagem, ou nunca colocaram em prática. Se nós colocarmos em prática, temos certeza que nós vamos baixar a cabeça e pensar, o Cristo está certo e é o que eu tenho que seguir. Os tempos considerados atuais poderiam ser melhor utilizados, mas para isso precisaríamos aceitar aqueles convites. Os convites do Evangelho, os convites de Kardec, Espiritismo, materializando-os com humildade e amor, tão bem cantados em teoria. Então, o amor e a humildade, a fraternidade, a gente canta, faz música, canta até na sociedade espírita, na igreja, Tá certo? Senhor, fazei-me o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, eu levo o amor, onde houver fome, a comida. Então, lá no finalzinho, ô mestre, fazei que eu procure mais compreender, ser compreendido. Aí nós já estamos aceitando uma situação. Eu compreendo pouco. Compreender e ser compreendido. E aí vai. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Então, lá a gente fala para Deus, para Jesus. Eu sei que eu estou aqui. Então, eu quero fazer isso aqui. Depende de quem? Deus não obriga. Não é isso? Então, o Espiritismo nos diz, nós não somos obrigados a nada. Nós temos que trabalhar dentro da compreensão daquilo que nós entendemos. Compreendemos, entendemos, aceitamos. Aceitamos, temos que trabalhar. Tá certo? Então, retornando lá ao Decálogo, aos 10 mandamentos, observando com mais atenção o Evangelho, estudando a doutrina espírita sem preconceitos, se assim o desejarmos, sentiremos que as palavras têm vida eterna e buscam os corações, as mentes, em processo contínuo de atualização e crescimento. Então as palavras elas têm
o amai-vos uns aos outros do Cristo tem o mesmo peso. Não matar, não roubar, não cobiçar. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que está dizendo? Ama, ama, só. No tempo de Moisés, amar tinha um sentido? Tinha. No tempo do Cristo, amar tinha um sentido? Tinha. Hoje, amar tem um sentido? Tem. É o mesmo sentido, as palavras são as mesmas. Tem que mudar a nossa compreensão. Eu tenho lido os meus livros, né, às vezes quando, meu livro dos Espíritos que eu tenho aqui, esse aqui é novo, é de 1989, que eu já tinha outro mais antigo que desmanchou. Então eu descubro nesse livro muitas coisas, muitos elementos, coisas novas. Agora, posso ter certeza que estava escrito lá, porque eu li esse livro já 200 vezes. Ainda não estou fazendo parecido, né? Estou fazendo um arremedo, né? Jogada de segurança. Está ali, é o mesmo livro, tenho certeza que é o mesmo livro. O que mudou? Mudou o livro? Não. Mudou a minha compreensão, a minha aceitação. Só falta botar em prática. Esse só falta resulta em felicidade, como consequência, ou em tristeza, ou em sofrimento. É meu? A minha ação é minha? A consequência da minha ação? É isso? O merecimento é meu. Palavras de vida eterna? Sim, palavras de vida eterna. É isso? Então elas vêm para nos ajudar a sentirmos, né, a palavra de vida eterna, busca os corações, as mentes em processo contínuo de atualização e crescimento. Os textos dentro dessa ideia, tempo e espaço, são, para aqueles desorientados, descompromissados com a vida, aparentes antiguidades. E assim compreendidos, foram negados no passado por conformismos, fugas das realidades. Então, gente, tem muita gente, a verdade é a mesma de todos os tempos. Tem muita gente que conheceu a verdade e não passou a verdade. Tanto é que nós vemos aí, Martinho Lutero teve que romper, né, com a religião dominante da época, que ele não estava satisfeito com a pregação. Que sabiam, a religião deles sabia e não dava. Não liberava o conhecimento para o povo, não sei por que cargas d'água, não sei dentro de que objetivo. E ele rompeu. É isso? É para ver, né? Então teve a responsabilidade? Teve a responsabilidade. Quando ele descobriu, não, isso aqui não é só para mim, não é só para o meu grupo, isso aqui é para a humanidade toda. O Cristo é para a humanidade toda, para quem o queira aceitar, não é isso? Mas ele se oferece para todo mundo, tá certo? Então, por conformismo ou fuga das realidades, quem tem que ensinar não ensina. E quem precisa aprender não quer aprender para não se tornar responsável, por saber aquilo e não repassar. Todos os escritos e ensinamentos tidos por revelações evangélicas, desde longo tempo, nós temos durante um monte de tempo, um monte de revelações evangélicas, né? Pega lá no Velho Testamento, profeta Miqueias, Isaías, Elias, né? O que eles falam? A mesma coisa, amai-vos uns aos outros. Não é isso? Então todas essas revelações, desde longo tempo, contêm a verdade. E como tal, permanecerão até atingir o seu objetivo de serem aceitos, transformando-se em roteiros de luzes e trilhas de felicidade para toda a humanidade. Certo? Então, o amor e a verdade vão estar à disposição de até atender, e depois que atender, que todos nós compreendermos, tudo isso aí, nós vamos ter que repassar para frente, porque ainda vai ter muita gente, humanidade de outros orbes, outros planetas que ainda estão lá na fase da infância da humanidade. Tá certo? As palavras não envelhecem. Não é isso? Então, quando Moisés veio e trouxe os 10 mandamentos, ele usou as mesmas palavras dentro de uma forma, foi levado como alegoria. O Cristo veio e falou as mesmas coisas de outra forma. Não foi aceito, é alegoria. E o Espiritismo, quando veio, foi fácil de ser implantado, não é fácil até hoje de ser aceito. As mesmas palavras.
Não é isso? Então as palavras não envelhecem, né? Elas são de vida eterna. E por elas fomos orientados, conheceremos e seguiremos a verdade libertadora. Então, se nós pegarmos aquela tríade, vamos lá de novo, Moisés, Cristo, né? E a doutrina espírita, assim, o que caracterizou Moisés? A lei mosaica, divina, que ela trouxe. O que deu lá? Justiça, justiça divina. Qual é a palavra que caracteriza bem o Evangelho? Amor. E qual é a palavra que caracteriza bem a doutrina espírita? Verdade. Não é isso? Então não existe justiça sem amor, sem verdade, verdade sem amor e justiça, e nem verdade sem justiça e amor. Tá certo, gente? Então vamos pensar bem. Então agora que nós estudamos isso aí de uma forma até bastante alongada, que passamos bastante do tempo, né? Nós poderemos pensar assim, ó, puxa vida, eu sou responsável pela paz do mundo. Pode ter certeza que sim. Né? De que forma eu vou promover essa paz? Conhecendo a verdade que liberta. Se nós quisermos nos libertarmos, teremos que conhecer a verdade, e a verdade iluminar o nosso caminho e os caminhos de toda a humanidade. Agradecemos muito essa chance que tivemos, que possamos ter outras, e vamos pensar, gente, se nós não soubermos, vamos perguntar, porque perguntar não ofende. E se nós quisermos saber, tem gente querendo ensinar. Não é isso? Se tiver gente querendo ensinar e aprender, pronto, vamos fechar direitinho aquele time de ensinar e aprender, a começar dentro das nossas famílias. Que tudo nos una, que nada nos separe, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.